Olá, meu colega, bem-vindo à aula número 1 do módulo 2 e nessa aula vamos falar sobre a avaliação do imóvel, né? Mas antes de falar da avaliação do imóvel, vamos falar do laudo, como que funciona ele. Depois de houver a penhora no processo, vai ser elaborado um laudo pelo perito ou vai ser pelo próprio oficial de justiça. Como o oficial de justiça, muitas vezes, ele pode não ter o registro como avaliador de imóveis, ele vai pegar a média do que estiver ali perto dos vizinhos, talvez, né, para fazer a laudo de avaliação. Mas, normalmente, quando vai para leilão, depois da penhora, o juiz nomeia um perito, um avaliador, que ele vai avaliar quanto que vale, e ele usa métodos para isso, né. Após a avaliação, abre passo para a impugnação, quando as partes vão falar se o laudo está certo ou não, se tem alguma discrepância, algum imóvel mais caro ou mais barato que possa ser comparativo, mais adequado para o imóvel em leilão. Dessa decisão que o juiz vai julgar a impugnação, cabe recurso, vai para o tribunal para discutir se o laudo foi bem feito ou não. É o tal do jus esperneante, né? Vamos espernear até o STJ lá. Isso pode acontecer e pode levar anos, né? E depois disso daí vai para o leilão, né? Por isso que os laudos eles demoram, entre um laudo e o leilão leva um ano, dois talvez, por causa desse trâmite processual, né? Bem, aqui são exemplos que eu falei, ó, 50% da praça, 40% da praça, 50, 50, 50, 40. Como eu falei, a primeira praça é do laudo de avaliação, o valor, e a segunda pode ser até com 50% de desconto. E até porque tem é uma parametrização para o juiz, né? Ele pode entender que não seja necessário dar 50% de desconto, e pode dar menos desconto, né? Também dependendo da situação do imóvel. Mas normalmente o juiz ele apenas aplica a lei, fala primeira é 100, segunda é 50, de acordo com a nova alteração que teve no Código de Processo Civil, né? Não é regra, o juiz pode entender como diferente, mas quando o juiz não quer fazer muita coisa, ele apenas aplica assim, né? Esse é o exemplo que eu trouxe antes, né? Também é 1.300.000, saiu por 600, 50% de praça, esse é o link, né? Depois eu vou deixar disponível ali embaixo, eu já deixei os anexos no módulo 1 desse exemplo de leilão, né? E vamos para o primeiro, o método comparativo. Eu deixei uma planilha agora anexa aqui, que ele faz a comparação entre os imóveis. Então você vai pegar vários imóveis semelhantes na mesma região, ver a mesma metragem, né? Especialmente tem que ser metragem aproximada, não precisa ser igual, para ter uma ideia de quanto vale o metro quadrado. Então você vai pegar uns 4 ou 5 ali para colocar a avaliação no mesmo bairro, na mesma região, com as mesmas características, de preferência do mesmo nível, né? Não pode pegar um imóvel com o mesmo tamanho humilde com de alto padrão, porque não faz sentido. E depois ver o preço da metragem, essa planilha especialmente, ela já calcula qual que é o metro quadrado do imóvel e se é válido. Então é interessante, pode fazer uns testes aí. Eu vou na próxima aula mostrar quais os sistemas de buscas que eu uso para avaliar os imóveis, né, que estão à venda, se são viáveis ou não. E vocês dão uma analisada. Esse é o método mais simples, é o mais tranquilo de ser usado e também é o primeiro que se aprende nas transações imobiliárias. É muito bom vocês terem a maestria de como calcular isso, porque ele vai ajudar demais, né? O segundo é o método de construção de reprodução, que é se eu fosse refazer isso, como eu vou fazer uma escola. Não, tem 10 escolas ao lado para eu comparar, né? A outra escola mais próxima é no outro bairro, não faz nem sentido. Então eu vejo quanto custaria para refazer essa escola e se o custo do imóvel que está sendo leiloado ele é condizente com o valor que vale a escola, né? O valor de avaliação. Então também hoje tu faz tu pegar a matrícula, ver o valor que está registrado ali e atualizar pelo INCC, né? Que é o Índice Nacional de Custos de Construção. Esse índice ele utiliza como métrica os materiais, os equipamentos, os serviços, a mão de obra, tudo que é específica da construção civil. Então ele é bem utilizado quando por exemplo, imóveis na planta, ou eles vão vender o imóvel pelo IGPM ou vão vender pelo INCC, mas o INCC é muito mais comum para imóveis na planta, né? Bem, o outro método é o método de renda. Você vai pegar quanto que está sendo cobrado o aluguel e calcular pelo valor que está sendo feito, né? Pela percentual no caso. Então hoje o aluguel realmente está algo de 0,30%, acho 0,32% do valor do imóvel. Em muitas regiões pode ser mais, pode ser menos, mas uma média seria 0,32%, 0,35%. Então você pega esse montante e calcula pelo aluguel vezes esse montante para descobrir quanto que valeria o imóvel, né?
É um método, se não tiver como precificar, não tiver nenhum comparativo próximo, você pega o aluguel que está sendo ofertado e calcula a partir daí. Também é uma forma interessante de descobrir quanto vale o imóvel, se você não tiver um imóvel ofertado na venda. Para você ter uma avaliação, você calcula pelo quanto estão alugando na região, né? Outro método, que é o método involutivo, que é o do máximo aproveitamento eficiente, é quando você tem um imóvel, um terreno, e você não sabe quanto vale o terreno. Então você vê quanto eu consigo extrair desse terreno. Se eu pegar um terreno de 300 metros quadrados, vou fazer um prédio de 5 andares, se eu vou gastar tanto para construir o prédio, eu consigo descobrir quanto vai ser o máximo que eu consigo extrair, porque depende da região. Você não vai comprar um terreno no centro da cidade para fazer uma loja, uma loja de estoque, não, um depósito, não faz sentido. No centro você faria um prédio, né? Você aproveitaria mais o local, porque o custo do metro quadrado é caro. Então essa é outra forma de descobrir quanto que eu posso extrair daquele imóvel para saber quanto que ele pode valer, né? É uma técnica interessante e também é válida. O método residual, ele é o mais completo no caso, porque ele usa o comparativo, mais o terreno, mais a construção, mais a liquidez, mais a taxa do mercado, mais o ciclo econômico que se encontra para avaliar. Ele é o mais completo e não é necessário tanto para o nosso trabalho como arrematantes de imóveis, né? Mas ele é interessante como avaliador, e eu estou trazendo aqui para que vocês entendam que ele existe e ele tem essa função. Tanto quando você pega algumas avaliações de imóveis, ele vai estar tratando nisso quando são imóveis mais complexos. Então ele faz várias avaliações distintas para ver o valor justo. Então ele é interessante para ser verificado. Bem, na próxima aula eu vou falar sobre as buscas que eu uso, quais os sites que eu localizo os imóveis para fazer esses comparativos, principalmente para usar na planilha que eu estou deixando aqui para vocês fazerem os testes e ver qual que é o valor do imóvel da região que vocês estão buscando. Bem, vamos para cima.